Que a paz e a misericórdia estejam em nossos corações. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre situações que nós vivemos para que possamos produzir frutos na presença de Deus. Nós precisamos produzir o fruto da paciência, do amor, da perseverança. Muitas vezes a gente fala que isso é um dom, mas de certa forma isso é um fruto que nós precisamos produzir. Porque está escrito amai, não está escrito que Deus encheria-nos de amor. Está escrito perdoai, não está escrito assim, eu vou te encher de perdão. E perseverai. De certa forma, é uma responsabilidade que temos de produzir esses frutos. E Deus permite situações em nossa vida para que esses frutos sejam produzidos. Na natureza tem as estações e cada coisa se produz na estação certa. Tem flores que ela é do inverno, tem flores, né, a grande maioria da primavera. E Deus respeita a estação das flores, das plantações, e cada uma produz no seu tempo. E da mesma maneira somos nós. Deus, Ele permite situações, Ele permite estações em nossa vida para que na estação certa nós possamos produzir aquilo que nós precisamos produzir e dar a Ele o fruto que precisamos dar. Se nós estamos sendo testados na paciência, na perseverança, é esse tipo de fruto que nós estamos na estação própria para Ele. Se é paciência que nós estamos sendo testados, esta é a estação própria para nós produzir a paciência. Se nós estamos sendo testados em amor, estamos sendo colocados à prova de amor, é a estação própria para nós produzir o amor. E muitas vezes nós somos colocados em situações e nós questionamos o porquê estamos naquela situação. E não entendemos que aquela situação é a estação própria para nós produzir o tipo de fruto que ela está requerendo. E que possamos entender, né, qual é a estação que nós estamos vivendo, o que é que Deus está requerendo de nós e o que nós temos que produzir naquela situação que nós estamos vivendo. Tem situações que muitas vezes nós nos sentimos aprisionados, parece que estamos numa gaiola como um pássaro preso. Eu vivi uma experiência com Deus de que vou começar contando como foi que aconteceu. Minhas filhas foram ao mercado achar uma rolinha sem pena, que tinha caído do ninho, com formigas. Levou para mim, eu tirei as formigas, cuidei, coloquei numa gaiola e fiquei alimentando aquela rolinha dentro da gaiola. E eu falava para ela que eu não ia deixar ela sempre presa, que um dia ela ia voar, ela ia ganhar liberdade, mas que ela precisava crescer. E passou-se o tempo, né? Soltei a rolinha, ela cresceu, eu soltei. E depois de um tempo eu estava passando uma situação, uma provação, e eu me sentia entre quatro paredes, sem janela, sem porta, sem teto, sem ter por onde sair, sem ver caminho, sem ver saída. Eu não via solução para aquela situação. E um dia me prostrei para orar, e quando eu estava orando eu falei: Senhor, por que dessa prisão? E confesso que até nunca fui assim de questionar muito Deus, porque eu não me vejo nessa condição, mas naquele dia, na minha angústia, eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que dessa prisão? E uma voz me respondeu: por que você prendeu a rolinha? E naquele momento eu respondi de acordo com aquilo que eu conversava com a rolinha. Eu falei: Senhor, eu prendi a rolinha porque
Ela não tinha pena suficiente para voar. Se eu soltasse, gato comia, formiga. Ela não tinha como voar. E então aquela voz novamente me respondeu: quando você tiver pena suficiente para voar, eu te tiro dessa gaiola. Confesso que chorei muito, porque naquele momento eu entendi o amor de Deus. E muitas vezes nós não entendemos e ficamos nos debatendo dentro da gaiola, querendo liberdade, querendo voar, mas na realidade é o tempo de nós produzir paciência, é o tempo de espera, é a estação própria para nós produzir a paciência, né? O confiar. E se você hoje está vivendo uma situação que você não está entendendo, procure observar qual é a estação que você está e qual fruto você precisa produzir nessa situação que você está vivendo. Nem sempre gaiola é prisão, nem sempre gaiola é castigo. Gaiola no mundo espiritual é o cuidado de Deus para que cresçamos, que possamos produzir condições, estrutura para podermos voar. Porque nos voos da vida nós vamos encontrar muitos desafios e muito perigo. E Deus, que é sábio e misericordioso e nos ama com tanto cuidado, Ele muitas vezes nos permite situações de que nós nos sentíamos aprisionados e na realidade nós estamos sendo cuidados por Deus para que no tempo certo Ele nos tire da situação e nós saímos daquela situação com a estrutura nova, com uma condições nova, com uma visão nova, com penas suficiente para voar. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que nos dê a graça de observar as estações e produzir o fruto próprio para aquela estação que estamos vivendo. Um beijo no coração.